Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar nosso culto, irmãos, nessa noite, glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler um texto que falou muito ao meu coração hoje, que está em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que é justamente parte do tema que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar hoje. Efésios 4, de 1 a 6. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito nos vínculos da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, e também um só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Vamos orar nessa noite, vamos dar início ao nosso culto, glorificar ao Senhor Jesus. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, por tudo, Deus, que Tu tens feito em nossas vidas, que Tu és, ó Deus, em nós, que Tu representa, ó Deus, para cada um de nós. Pai, nós queremos, ó Pai, diante de Ti, Deus, diante da Tua igreja, Senhor, que se encontra, Deus, reunida agora nos seus lares. Pai, que estamos, ó Pai, de forma online, Deus, nós queremos Te agradecer, Deus, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, Deus, bondosa, pelo Teu amor sobre nossas vidas. Pai, nos ajuda, Deus, a ter, Deus, um corpo só, Deus, contigo. Deus, sermos uma só criatura, Deus, sermos só um Deus, uma só igreja na Tua presença. Nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Porque, ó Deus, Tu és maravilhoso. Nessa noite, Deus, recebe, Deus, a nossa gratidão, recebe, Deus, a nossa adoração, recebe, Deus, aquilo que precisamos, ó Pai, que colocamos diante de Ti. E é para a glória, para o louvor e honra do Teu nome santo que nós Te adoramos. Nós Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Vem, Senhor Deus, nessa noite, falar ao nosso coração. Vem, Deus, receber a nossa adoração, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, você que está em casa, eu quero já dizer para você aí no seu Face, aí no seu YouTube, nós estamos transmitindo só para essas duas plataformas agora. Então você já dê um joinha aí, já compartilhe, né, dê o seu like, né, escreva aí a sua mensagem. Nós vamos estar juntos aí, trabalhando juntos nessa mensagem de hoje. Então você participe em nome de Jesus, para que Deus possa falar no nosso coração. Deus te abençoe nesse culto. Amém. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem nessa noite. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Entregue. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Adora o Senhor essa noite. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, esse é o convite dessa noite. Vem, vem. Somos convidados a adorar o Senhor nesta noite. Somos convidados a erguer nossas vozes e dizer: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. A tua palavra é fiel. A tua palavra é verdade. O homem pode até dizer que não, mas a palavra de Deus vai permanecer fiel. A palavra de Deus é o que nos sustenta. A palavra de Deus é a nossa esperança em tempo de angústia. Por isso nós podemos dizer nessa noite que nós o amamos, que nós precisamos estar bem pertinho dele. E este é o momento de estarmos cada vez mais perto do Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra.
jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo junto a mim. A minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Adore o Senhor, diga a Ele que você o ama. Ele é a sua razão de viver, Ele é o seu tudo. Minha esperança. Minha esperança é sua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Declare nessa noite que você quer viver para Ele, que Ele é a sua razão de viver. Diga mais uma vez. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Essa é a nossa razão de viver. Amo o Senhor. Aleluia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor.
Glória a Deus, aleluia. Ele nos ensinou o que é o amor. Queridos, nesse momento a gente vai também falar um pouquinho sobre aquilo que precisamos fazer também ao Senhor. Nós também estamos diante do Senhor e dedicamos a Ele, então, não só a nossa vida, mas também nosso dízimo, nossas ofertas. Que você possa ter no seu coração o entendimento de sempre de poder ofertar e dizimar na casa do Senhor, de poder dizer: Deus, eu quero poder estar contigo, poder estar na tua presença. E você pode nessa noite, perguntar: pastor, como é que eu faço para dizimar e ofertar? Mais uma vez, vamos dar aquela orientação básica. Você pode fazer, nesse tempo de pandemia, uma transferência bancária, e as contas vão estar aparecendo para você aí. Ou você pode solicitar que a gente faça o recolhimento desse valor, do valor que você deseja ofertar, você que deseja dizimar, e aí nós vamos recolher com isso. Porque, irmãos, a igreja continua funcionando, ela não parou, ela continua trabalhando, ela continua tendo suas atividades, ela continua viva, continua tendo que arcar com suas questões. Então, é necessário que você continue sendo fiel ao Senhor. E eu quero aqui já glorificar a Deus e adorar a Deus por todos vocês, que dizimam e que ofertam na casa do Senhor, que são fiéis ao Senhor, porque Deus tem com certeza derramado bênçãos sem medida sobre suas vidas. E assim Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu queria só lembrar que nós estamos planejando, os jovens, a JNI está fazendo algumas lives, com temas específicos, trabalhando com homens, trabalhando com as mulheres, trabalhar com o conjunto, e a gente vai estar fazendo esse processo, e é importante que você participe. Deixa eu fazer um pedido, uma reclamação, algo desse tipo. Se você deseja que alguém seja alcançado pela palavra de Deus, é necessário, irmãos, que você tenha a sua disponibilidade de poder usar o seu aparelho celular, usar o seu smartphone, usar o seu computador, as suas redes sociais para propagar a palavra do Senhor Jesus. É interessante que nós transferimos, nós compartilhamos, nós fazemos compartilhamento de tudo que é bobagem. Mas quando você tem que compartilhar a palavra de Deus, quando você tem que compartilhar uma palavra, um culto, ou o link do culto, ou o que está acontecendo, você tem que dar uma palavra, ou mostrar para alguém, a gente às vezes fica pensando: o que é que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar de você, é o que Deus pensa de você. Será que você está sendo fiel ao Senhor com aquilo que Deus está te dando, com a capacidade que você tem de poder evangelizar e fazer? Então, não deixe de, agora, de compartilhar essa mensagem, compartilhar o culto com um amigo seu, nos seus grupos de WhatsApp, no grupo do Facebook, mandar o link para que eles possam receber também a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí você clica aí no gostei, no joinha, como é que chama mesmo? É joinha, like, pronto, é isso mesmo, joinha e like. Então você clica aí no joinha e no like, que isso nos ajuda, isso traz relevância ao canal, então é importante que você coloque isso, que você faça isso. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o texto de João, no capítulo 17, no verso 20 até o verso 23, João, capítulo 17, no verso 20 até o 23, tem um texto que fala sobre uma oração que Jesus fez. Uma oração que Jesus, ele se dispõe, foi a sua última oração que ele fez, e aí ele fez essa última oração com um propósito de nos mostrar, de nos apresentar, de nos colocar a Deus. E aí Jesus ora por todos os crentes, o texto, algumas bíblias você vai encontrar, João capítulo 17, versículos 20 até o 23. Algumas bíblias você vai encontrar lá, Jesus ora por todos os crentes. E aí Jesus vai orar e vai dizer assim para nós, na sua palavra: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Aleluia. Pai, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, quero te louvar, ó Deus, pelo teu cuidado, Deus, pelo amor, Deus, que tu tens, Deus, dispensado às nossas vidas. Nessa noite, Pai, nesse momento, eu clamo a Ti, Deus, para que Tu, Deus, chegue ao coração, com o Teu Espírito Santo, Deus, de cada uma dessas pessoas que estão nessa noite, ouvindo essa mensagem. Pai, que a Tua mão, Deus, poderosa, Deus, traga, Deus, a nossas vidas, a Tua bondade, o Teu amor, o grande favor do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, e que assim, Deus, nós possamos, ó Deus, operar, Deus, ser operados na Tua presença, ser trabalhados na Tua presença, ser cuidados por Ti, Senhor. Então eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, como igreja, a ser unos, ser unidos, ó Pai, e assim dar um testemunho de quem Tu és, do que Tu podes fazer, do que Tu realiza em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo, nós te pedimos assim nessa noite, nesse dia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Qual é a maior ameaça à existência da igreja em nossos dias? A gente fica pensando, irmãos, eu estava esses dias pensando no que trazer, no que falar nesse culto especialmente, porque é o culto de Santa Ceia, e eu estava pensando, Senhor, o que eu posso, como eu posso ministrar, qual é a mensagem para trazer ao coração da tua igreja? E aí conversando com algumas pessoas, e aí conversa vai, algumas coisas, a gente vai orando, pedindo a Deus, Deus vai dar direção, e aí Deus trouxe para mim uma direção sobre unidade da igreja. A unidade da igreja que, traz o testemunho, que testemunha daquilo que Deus é, do que Deus representa para nossas vidas. E a maior ameaça à existência da igreja, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, se pergunte, será que é a pornografia, será que é o pecado, será que é os falsos profetas, será que são as heresias que podem acontecer, que podem vir durante a pandemia, ou está aí, tendo muita gente com o coração aberto para receber muitas coisas? Não, talvez não. Mas uma coisa é certa, que a igreja, ela aprendeu e ela aprende com o tempo, e a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela nos ensina que o povo de Deus ele é capaz de sobreviver aos mais terríveis e tensos níveis de dificuldades que podemos enfrentar. Quando começou o ano de 2020, todo mundo tinha planos do que ia acontecer, a gente ia fazer muitas coisas com os casais, muitas coisas com os jovens, congresso de casal, congresso de jovens, a gente ia fazer um monte de coisa, estava planejando, de repente, alguém no final do ano, lá na China, aparece um vírus, que ninguém sabe muito bem o que é, e começa a aparecer, e daqui a pouco vai, se espalha para o mundo afora, estamos aqui 6 meses depois, parados, sem previsão, de retornar ao normal, ou ao novo normal. Mas isso, irmãos, nos traz o entendimento de que Deus ele tem para nós a maravilhosa e poderosa graça que nos ensina a sermos pessoas que são capazes de sobreviver às mais tensas e terríveis dificuldades. A igreja primitiva, como também nos dias de hoje, ela passou pela dificuldade da perseguição. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, Paulo, ele permite a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e essa primeira morte, a morte de Estevão, ela deu início a uma violenta perseguição à igreja, com grande ênfase na captura, na prisão, na exposição e na morte dos cristãos. E a gente começa a perceber, irmãos, que essa perseguição, ela atingiu toda a igreja, principalmente em Jerusalém, e todos foram embora, todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos, e a perseguição da igreja tem sido ainda hoje, ela continua sendo grande para nossas vidas. A perseguição da igreja ainda continua, causando muitos males, muitas dores, a países onde sequer pode pensar ou falar que existe uma Bíblia. E aí o que acontece é que nós vemos, e que mesmo assim nesses lugares, a igreja continua levantando-se, a igreja continua falando, continua pregando o evangelho da salvação, que é o evangelho de Deus.
E muitas pessoas têm morrido e sequer têm chegado aos nossos corações, ou têm chegado sequer aos nossos entendimentos, ou chegado para nós, que essas pessoas têm passado por tudo isso. Sem contar que a igreja ainda passa pela perseguição cultural, pela perseguição ideológica, pela perseguição filosófica e tantas outras perseguições, que se coloca como sendo algo, né, além da igreja, algo super moderno, mas na verdade são coisas que tentam destruir aquilo que é eterno, que é a parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, fala sobre justamente da forma como a igreja ela vinha agindo. Aliás, fala da forma como ela vinha agindo, e aí vem falar sobre as heresias. E as heresias, irmãos, ela não é nada mais do que um ensino ou a prática de doutrinas contrárias aos preceitos de Deus estabelecidos em sua igreja. E aí o que acontece é que nós também temos visto anos a anos, séculos a séculos, né, heresias querendo ser implantadas dentro da igreja, trazendo um conceito de que alguma coisa poderia ser certo. Lá em 1 Coríntios 11 fala justamente quando havia uma divisão no meio do povo. Grupos eram fechados, pessoas faziam isso, faziam aquilo, e começavam a dizer assim, não, vamos aqui comer agora, o momento da Santa Ceia era um negócio terrível, as pessoas iam para a igreja, e aí tinha aquele momento de ceia, e aí eles, quem queria, podia comer, e comia tudo que quisesse, não importava se o outro ia comer ou não, e aí se perdia a comunidade da ceia. Uma outra terrível dificuldade foi o pecado, que é resistente dentro da igreja. E ontem eu achei muito interessante na live dos jovens da JNI, falando sobre o pecado da pornografia e vendo como o pecado, ele não só pornografia, mas como todo pecado, ele é capaz de destruir uma vida, né, empurrando ela para baixo aos poucos, muitas vezes sem saber. A mesma coisa da história do sapo. O sapo ele é colocado numa panela cheia de água, deixa lá e ele vai esquentando, ele morre e nem soube que morreu. E desse mesmo jeito é o pecado, irmãos, que às vezes está entrando no meio da igreja, e aí você começa a ver lá em Atos capítulo 5, versículo 11 e diante, fala de Ananias e Safira que tentaram enganar a Deus. Ananias e Safira, eles quiseram enganar ao Senhor, e para muitos isso talvez fosse superado, talvez hoje tenha superado, mas escute só, ainda é um pecado, e ainda é alguma coisa que você se levanta contra o Senhor, é alguma coisa que é danosa à sua vida. Vivemos tempos de relatividade, onde para muita gente, né, o que você acha que é pecado, para mim não seja pecado. O que você acha que é certo, para mim não é certo. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que não é isso. A palavra de Deus, ela não é relativa, ela é eterna em nossas vidas. Nós não podemos esquecer disso, que o homem ele pode ter a capacidade de mudar, mas Deus nunca muda no seu processo, Ele nunca muda na sua essência. Seus preceitos são eternos e nós temos que nos adaptar a Ele, não Ele a nós. E aí, irmãos, na minha opinião, um dos maiores perigos que nós temos vivido na igreja hoje não é pecado, heresia, não são perseguições, não é simplesmente coisas que se levantam aqui ou ali, mas um dos maiores perigos que, na minha opinião, a igreja tem enfrentado é justamente o perigo da desunião. É quando você começa, irmãos, a achar que o seu grupo, você e o seu grupo são os melhores. É quando você começa a achar que você é bom demais para estar perto de determinadas pessoas. É quando você começa a entender que eu só tenho comunhão com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, se eu necessitar deles e se eles tiverem alguma coisa para me oferecer. E nós vemos muito isso acontecer, irmãos. E aí o que acontece, não só no nosso meio, mas em todos os meios, justamente agora, nós temos percebido que há igrejas, há lugares, há pessoas que estão espalhadas, por mais que você queira fazer lives, que você queira fazer culto, queira fazer programação, reuniões de casais, reuniões de jovens, o que quer que seja, você tentar juntar, sempre vai ter alguém que quer ficar de fora. E aí começa, né, a se colocar numa posição de mas é porque eu estou em pecado, porque eu estou assim, que eu estou ruim, passa, e aí vai vendo. Não, escute, quando se trata de desunião na igreja, seja ela qual for, de que nível for, isso é uma arma de Satanás que foi colocado para tentar enfraquecer o seu povo. E isso tem nos enfraquecido e tem, né, feito a igreja perecer. A igreja, ela qualquer que seja Nazareno, Batista ou qualquer outra igreja, ela vai ser enfraquecida quando houver desunião.
Pois, irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele somente ordena a bênção da vida e a vida para a sua igreja quando ela está unida. Salmo 133, versículo 1 a 3, isso tudo é para nós. Diz assim para nós: ó, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Uma outra versão, ele diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, e essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão. Irmãos, a gente tem que entender que a unidade da igreja, ela é algo que é tão importante, mas tão importante para Deus, que foi pedida por Jesus a Deus Pai. Não é algo simples, ou algo corriqueiro, não é algo que se passa, ou que se deixa para lá, ou algo simplesmente superficial. Não, a unidade da igreja é algo tão forte, mas tão forte, que é capaz de mudar uma realidade, mudar uma cidade, mudar um país, se for necessário. E o que é a união, pastor? A união é a associação e a combinação de diferentes coisas, pessoas ou grupos de pessoas, de modo a formar um todo. A união de alma e corpo, combinação de esforços e de pensamentos, isso é união. E aí o texto que nós lemos aqui, ele traz para nós 2 pontos que eu quero trazer para você, e aí a gente vai ver o seguinte, o primeiro ponto que diz, a unidade da igreja é um pedido de oração da parte de Jesus para nossas vidas. No versículos 20 e 21 vai falar sobre isso, e essa oração de Jesus, ela tem para nós algumas características. A primeira dela é uma oração de Cristo, do Salvador prometido a Deus. Não é uma oração de um discípulo, não é uma oração de alguém que está ali pedindo, não. É a oração do próprio Cristo, daquele que veio do céu para morrer por mim e por você, para poder sermos salvos. E essa oração tinha algo especial nesse pedido. Essa oração, irmãos, traz para nós o entendimento de que, quando nós lemos o texto de João, nós percebemos que o cuidado de Jesus pelo seu povo, e pelos seus apóstolos, ele se estende até nós. Jesus, quando ele pede a Deus pelos seus discípulos, ele está pedindo não só por eles, mas está pedindo por mim e por você também. Está trazendo para nós o entendimento de que a oração dele, ela cobriu a minha e a sua vida. Ela veio sobre cada um de nós. E Jesus sabia, irmãos, que os seus discípulos, se estivessem unidos, eles seriam mais fácil de cuidar um do outro, de estar mais perto um do outro, de caminhar no evangelho, de pregar o evangelho, de espalhar as boas notícias. E eu acredito, irmãos, que esse pedido de Jesus, ele tinha um sentido muito mais do que apenas de não serem presos, de não serem jogados, não, mas era um sentido espiritual, sim. Uma unidade espiritual. Infelizmente nós podemos ver que dentro desse mesmo ambiente, embora a gente às vezes viva dentro dessa comunidade chamada igreja, nós vemos pessoas que vivem no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma igreja, mas com os corações que não estão conectados ao mesmo propósito de Cristo. E a gente às vezes se pergunta, quantas pessoas eu e você conhecemos que não tem conhecimento de Jesus, como você teve? Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações, e aí a gente fica perguntando, que propósito é esse, pastor? Olha só, o propósito que Jesus tem para nós, que Deus traz para nós, através do salmista também, no versículo 1, ó, como é bom e agradável vivermos unidos, ou vivem os unidos, irmãos. Atos, no capítulo 2, no versículo 42 até o 47, vai falar, justamente mostrar para nós, que essa comunhão ela é importante. No versículo 47, quando o autor de Atos, Lucas, ele escreve, e lá no versículo 47 ele diz assim, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E essa salvação, irmãos, ela se dá muito além daquilo que você pode dizer assim, mas eu vou ali pregar, eu vou ali falar. Não, essa salvação se dá para mim, para você, se dá quando nós unidos caminhamos juntos, e as pessoas passam a olhar para nós e ver o quanto nós somos especiais, porque temos um Deus que é vivo e maravilhoso, que foi pregado numa cruz, mas que ao 3º dia ressuscitou, e nos deu vida, e vida e abundância. Uma outra característica interessante dessa oração de Jesus, no versículo 20,
é que uma oração por todos, né, todos os períodos da igreja. Não foi uma oração apenas por um momento específico. Não foi uma oração apenas por um tempo reservado. Não foi uma oração apenas por algo que estava ali para acontecer. Não, mas foi uma oração, era uma oração, irmãos, que veio para nossas vidas, que veio além do tempo, daquele local, daquele momento, nos alcançou. E atualmente, irmãos, a igreja do Senhor, ela no mundo inteiro, ela tem perdido a oportunidade de ser diferente. Sabe, ela tem se esbarrado num monte de dificuldades, principal delas é a falta de unidade e união. Nós não temos visto as igrejas se reunirem, né, ou quando se reúnem, é de forma aleatória para poder fazer qualquer coisa, para fazer, sabe, coisas que não vão fazer diferença, ou talvez faça muito pouca diferença. E unidade fala de um mesmo organismo, sabe, um que é visto como único, e embora seja formado. Unidade é algo que você não pega e apenas diz assim, essa casa, a casa é formada de quê? Uma casa está pronta, você chega lá e bota ela no lugar? Não. Você teve que comprar um terreno, você teve que mandar cavar o buraco para fazer o alicerce, você teve que botar tijolos, você teve que construir, fazer até ela ficar pronta. É a formação de muitos outros itens que vão formar uma casa. Então, quando você olha para a casa, você não conta quantos tijolos tem nela, quantos tijolos foram colocados. Você olha para a casa. Você olha para uma casa, aquilo é uma unidade. E esses novos irmãos que estariam vindo para esse processo, sabe, irmãos, que viriam no futuro, esses irmãos, eles seriam alcançados pela pregação do Evangelho. O Evangelho que foi pregado por eles, que chegou até mim, que vai ser pregado por mim e por você, e que vai alcançar outras e outras e outras pessoas. E até o dia que Jesus voltar, que nós nos encontrarmos com Ele. Essa pregação gera no coração daqueles que ouvem uma fé que é capaz de, combinada com a palavra, né, de amor, de compreensão, de unidade, de carinho, ela consegue fazer com que as pessoas possam desfrutar do amor verdadeiro que é o amor de Deus. E a nossa maior pregação, irmãos, é o testemunho da unidade. Quando eu gosto muito de olhar para o texto de Atos capítulo 2, do versículo 42, de 2 em diante, quando a igreja ela estava ali unida. A gente vai já ler sobre isso. Uma terceira característica desse momento, dessa oração de Jesus, que ela é a última oração que Jesus fez. E aí veja como sendo uma última oração, do coração de Jesus, que Ele olha para cada um de nós, Ele vê você, né, séculos à frente, Ele vê você centenas e centenas de anos à frente, e sabe que Ele está orando por você também. Por você que está aí na sua casa, por você que está chegando agora, que está ouvindo essa mensagem. E aí ele diz, a fim de que todos sejam um em quê? Um como um corpo de Cristo, um como sendo aqueles que caminham no Senhor, que fazem a vontade do Senhor, que estão nele. Que desejo maravilhoso, irmãos, o de Jesus, que foi orar por nós, que foi estabelecer por nossas vidas a sua palavra, e que Ele veio morrer por nós, que Ele veio trazer para nossas vidas algo maravilhoso. Se todas as abelhas, elas fossem independentes, não haveria colmeia, nem muito menos a produção de mel, que antes de tudo alimenta as abelhas mais novas. Se todos fossem independentes, irmãos, o homem não poderia, né, vencer, não poderia chegar à lua como um dia chegou, não poderia construir uma casa se todos fossem independentes, porque o homem ele foi criado não foi criado para ser sozinho, e por isso que ele não consegue viver por muito tempo isolado, ele precisa de alguém, estar perto de alguém. Aí Atos capítulo 2, 42 vai falar justamente sobre essa unidade. Veja só o que é que diz aqui em Atos 2, 42. E perseveravam, estavam firmes na doutrina dos apóstolos, na palavra, naquilo que Deus nos ensinava, né? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, respeito uns pelos outros, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, porque havia fé. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46, e diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa, olha só, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Ponto. Aí a parte linda do versículo. Enquanto isso, ou seja, enquanto nós estamos trabalhando na unidade, quando nós estamos vivendo a unidade, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, de estar perto um com o outro, de caminhar um com o outro, de estar na casa um do outro, e ajudando um ao outro, de suprir necessidade um do outro, enquanto nós estamos fazendo tudo isso, firmes na palavra do Senhor, ensinada pelos apóstolos, enquanto tudo isso acontece, o Senhor lhes acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos. Aquelas pessoas que, a partir de um momento que olha para a minha vida, olha para a sua vida, começa a ver que você tem um corpo, que você não é sozinho, que você tem com quem contar, que você caminha com pessoas, você caminha com gente que te ama, você caminha com pessoas que expressam seu amor a você, e que você a elas, que vocês caminham juntos, as pessoas começam a olhar para você e dizer assim, eu também quero para a minha vida participar desse grupo, participar dessas pessoas, eu quero estar juntamente com elas. E aí, irmãos, é essa unidade da igreja, ponto 2, essa unidade da igreja é o nosso maior testemunho. É o nosso maior testemunho. E lembremos de que, olha só, a unidade, irmãos, ela é vista como um todo, ela não é vista como partes separadas. A unidade, ela não faz parte de uma separação, mas a unidade, ela é um grupo que forma um. E antes de falar sobre unidade, eu quero falar de um texto que eu me deparei com ele esses dias agora, e eu fiz um mapa mental sobre ele, e guardei muito o que Deus falou no meu coração. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Vai falar da história de uma torre, chamada Torre de Babel. Todo mundo conhece essa história. Mas quando você começa a ler a Torre de Babel, e você começa a ler uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes, 15, você começa a ver coisas nela que você diz assim, meu Deus, e aí? E aí, eu já preguei na Torre de Babel como sendo algo muito bom, me lembro, lá no início. Mas não é tão bom assim. Mas, quando você resume, eu vou resumir aqui rapidamente esse texto, diz que a Torre de Babel, irmãos, o desejo deles era chegar aos céus, e serem tão grandes na terra, né, que seriam poderosos bastante. Eles queriam reconhecimento pelo que podia fazer. A Torre de Babel, né, é a representação justamente de orgulho, representação de um desejo de querer ser grande, tanto quanto Deus. Eles eram movidos por um orgulho de grandeza, de uma capacidade de querer ser igual a Deus. Eles queriam construir a torre para dizer assim, nós vamos chegar aos céus, e aí lá nos céus nós vamos ter o favor dos deuses. E a unidade deles era tamanha, que chamou a atenção de Deus. E lá no versículo 6, 5 e 6, de Gênesis capítulo 11, vai dizer, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Quando Deus olha para isso, Deus ele é chamado a atenção que aquele povo estava junto, estava unido, querendo fazer uma torre que ia chegar perto dos céus. E aí Deus desce para ver tudo que está acontecendo, e Deus ele constata que aquelas pessoas tinham a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo objetivo. E o que acontece, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que cheguemos, porque simplesmente perdemos o objetivo principal, que é pregar o evangelho, que é levar o evangelho às pessoas. Nós nos deparamos com brigas bestas, com teologias, nos deparamos com se é calvinismo, se é arminianismo, se é pré-tribulacionista, se é tribulacionista, se é meso, se é isso. Rapaz, é tanta coisa que você acha, que isso às vezes muito mais separa do que junta. Quando na verdade o mais importante não é você, se você é calvinista, glória a Deus, aleluia, vamos para o céu. Se você é arminiano, do mesmo jeito, vamos para o céu do mesmo jeito. E lá nós nos encontramos, meu irmão. Porque lá quem vai estar lá é Jesus, Calvino e Armínio também. É ou não é? Então se eles vão estar lá, eu também vou estar lá, glória a Deus por isso. E aí a gente fica pensando, eu não posso me separar do meu irmão por conceitos teológicos. Claro que cada um tem o seu, que a gente respeita, a gente entende, mas Deus, irmãos, Ele quando olha para mim e para você, Ele tem um entendimento de quem é o teu coração. Qual é a intenção do teu coração em fazer as coisas, em realizar, em tomar certas decisões.
O exemplo, irmãos, de como fazer, de como não fazer, é o exemplo de Babel. Querer crescer para ser aquilo que Deus não chamou você para ser. E aí quando a união, tem motivos errados, não há adoração a Deus, mas se coloca contra Ele. E Deus, Ele quando vê o seu coração, Deus, Ele sonda o meu e o seu coração para saber sobre isso, para ver sobre isso. Tanto é, irmãos, que em Jeremias, capítulo 17, versículos 2, e até o versículos 9 e 10 vai dizer, no versículo 9, diz assim: os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes às deusas Acera, junto às árvores frondosas sobre as colunas elevadas. Mas aí o texto é: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? No versículo 10 é massa quando Deus faz assim: o Senhor, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus, irmãos, Ele não só sonda o seu coração. Deus, Ele não só sonda o coração do homem, mas Ele também retribui. Deus, Ele devolve. Deus, Ele faz. Deus, Ele é justo para recompensar conforme a ação do seu coração. Ou seja, quando nós falamos a mesma língua, temos o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, os mesmos alvos, as mesmas forças, unidade. Essa unidade nos ajudará a chegar no lugar que eu desejar, seja ele bom ou ruim. Então sabemos que Deus conhece qual é a minha limitação. E aí Deus, Ele olha para aquela torre e diz assim: bom, vocês podem chegar onde vocês quiserem, mas vocês não vão fazer o que vocês estão querendo. Eu vou fazer o seguinte com você, eu vou separar vocês. Eu vou agora dar outras línguas para vocês. E aí eles começam a confundir, e a história conta que a torre se acabou. Mas eu acho uma coisa interessante que, quando Jesus chega, irmãos, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele é capaz de mudar o nosso espírito de um pecador para um santo regenerado. Jesus, Ele é capaz de mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua essência, mudar aquilo que está dentro do seu coração, que muitas vezes faz com que você caminhe para longe do Senhor. Entenda uma coisa, queridos. Veja comigo 3 coisas da unidade da igreja, que é nosso testemunho. A nossa união ao corpo de Cristo, ele testemunha que Cristo é enviado por Deus. No versículo 21 do capítulo 17 de João, diz assim: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que todos, irmãos, para que todos sejamos um. O verbo aqui, ele dá indicação do presente indicativo, como está lá em português. Mostra que Jesus orou pela unidade dos que haveriam de vir, dos que haveriam de ser santificados, do que haveriam de ser alcançados pela palavra. E era exatamente o que estava ministrando, o que estava escrito, que foi escrito lá também em João no capítulo 13, que os seus servos tinham que amar uns aos outros, e que o mundo visse que esse amor de Deus era verdadeiro. Quando eu passo a amar uma pessoa verdadeiramente sabendo quem ela é, o que ela pode ser, quais são as suas falhas, quais são os seus defeitos, quais são as suas características, e aí eu não tenho o direito de julgar, de pisar, de massacrar, de espizinhar, pelo contrário, eu tenho que ter a obrigação, a minha obrigação é de acolher, de estar perto, de estar junto, e poder dizer bem assim: bora, eu vou mostrar para você que Jesus pode mudar a sua história, me deixe fazer isso. O grande problema é que a gente tem que tomar cuidado, mas Deus traz para nós essa interação, irmãos, essa condição. A relação de amor entre cristão, entre os cristãos, ele é o maior testemunho que Jesus Cristo veio para nós, porque Ele veio para morrer por nós, Ele se deu lá do céu, Ele saiu do céu, veio para a terra, se fez homem, Ele abandonou sua vida, abandonou a sua glória para se fazer homem como eu e você, não pecador, mas Ele veio para se fazer tão frágil quanto eu e você, para que você pudesse ter vida e vida eterna nele. E aí tem uma historiazinha, uma ilustração que
Uma história verdadeira que conta que o rei Henrique VIII, falaram para ele que que as cadeias dele, as masmorras deles eram lugares de tortura extrema, onde as pessoas morriam de fome e de frio. E um dia ele decidiu conferir se isso era verdade. E aí ele se disfarça de plebeu, provoca uma briga, vai preso, e aí lá na cadeia ele passa fome e frio nesse dia. E quando ele passou fome e frio nesse dia, no outro dia, quando ele se identifica que ele sai, ele volta para o palácio, e aí lá para o seu castelo, chega lá e diz assim, agora mandem lá para as masmorras 30 toneladas de carvão e comida que eles necessitam, para que aquelas pessoas possam viver, né, dignamente, pelo menos cumprindo a sua pena. E aí a gente fica pensando, às vezes, e vendo assim, né, por que nós temos que viver isso? Quando nós experimentamos, irmãos, a dor do outro, nós podemos ter mais empatia. É muito fácil apontar o dedão e dizer bem assim, você está errado. Difícil é você, né, tirar o dedo e dizer bem assim, não vou apontar, eu quero compreender. Uma outra parte que traz para nós é que o testemunho, a união ao corpo de Cristo, ele testemunha a glória de Cristo na igreja. Versículos 22, vai dizer para nós, né, que depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Eu lhe transmiti a glória, para que me destes, para que sejam um como nós somos. E aí essa glória, irmãos, é aquela mesma glória que Jesus está dizendo o seguinte, eu vou para o Pai, vocês vão ficar, mas eu vos enviarei o Consolador, alguém que vai estar juntamente com você. A glória revelada de Jesus, amados, por meio de Jesus, por meio dos seus discípulos, é o caminho para a unidade das nossas vidas. É aquela glória que quando você olha para a palavra, você vê Jesus, ele curando, restaurando, transformando, beijando, ele abraçando cegos, abraçando leprosos. É aquela pessoa que não tinha problema de tocar no morto, tocar num leproso, pelo contrário, ele ia lá, ele trazia para perto, ele curava, ele restaurava, mudava a vida daquela pessoa. E nós muitas vezes temos vivido um evangelho de exclusividade ou exclusivista. Um evangelho onde é muito mais fácil apontar e condenar do que trazer para perto e ajudar. Essa unidade, irmãos, começa com o entendimento da fé, com o entendimento correto da fé, por meio daquilo que Deus tem para nossas vidas, com a sua palavra. Às vezes nós vemos jovens, pessoas, homens e mulheres, perdidos. E aí você chega para elas e diz assim, Jesus pode mudar a sua história. Jesus, ele cura, batiza, restaura, salva e muda a sua história. Aí o cara acredita naquilo que você falou. Beleza. Aí acreditou. Aí no outro dia ele vem para a igreja, né? O pastor faz o apelo, a pessoa vem, aceita Jesus. E aí no outro dia ele pensa que foi curado, restaurado, mudado, transformado, tudo aquilo que você tinha falado. E não acontece. Sabe por que não acontece? Porque é muito fácil eu falar, mas difícil é pegar essa pessoa pelo braço e botar debaixo aqui do braço e dizer assim, bora, eu vou caminhar juntamente com você, eu vou te ajudar. E o cara vai cair uma vez, vai cair duas, vai cair três, vai cair 10, vai cair 50 vezes e você está lá juntamente com ele, vamos lá, ajuda. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7 ao dia. Ei, é muito perdão, viu? Por dia, imagina aí, Eugênio. Muita coisa, viu? E não, irmãos, não obstante, a fé correta, ela tem que dar frutos para nossas vidas. Quando você está em Deus e você caminha da maneira que Deus tem para a sua vida, essa unidade, essa fé unida ao Senhor, ela vai provocar em você, vai expressar em você o amor de Deus e vai gerar unidade entre a igreja. Nós temos atualmente, né, de forma online, temos 2 GC, temos as lives da JNI e temos os cultos na noite.
Se você for às vezes procurar, e aí eu quero chamar a sua atenção, que a igreja hoje ela tem em torno de 100 pessoas, né, nos grupos, né, cada grupo da igreja tem, né, separados, mas o grupo principal tem quase 100 pessoas, e aí você faz uma live, você faz o culto de domingo, e aí você vai ver lá no final da história quantas pessoas conectaram, quantas pessoas assistiram completamente o culto, você vai ver que não chega a metade às vezes disso. E aí, irmãos, nós temos que começar a pensar em rever alguns conceitos nossos. Será que eu estou dando devido valor àquilo que Deus tem me dado? Eu não tenho nada contra, e aí fica aqui um pensamento meu, não tenho nada contra você, né, querer assistir qualquer outro pregador de renome, que pregue muito melhor do que eu. Não tenho nada contra isso. Aleluia. Mas quando você olha para uma condição de você está com dificuldade, passando situação difícil, aí você fica pensando assim, a quem eu posso recorrer? Aquele pregador que está lá em São Paulo, lá no Rio, lá em qualquer outro lugar, ele não vai vir aqui falar com você. Infelizmente. Mas eu estou falando isso não é para que você se sinta mal em, porque o pastor está apelando. Não estou apelando não. Se você quiser continuar fazendo, faça. Mas comece a pensar em que tipo de honra você está dando aquilo que Deus te deu. E é importante, irmãos, porque isso também dá testemunho da unidade que você faz, da parte como você é unido. Porque unido ao corpo de Cristo, irmãos, testemunho de que nós somos amados por Deus. Quando nós estamos no Senhor, nele, como está lá no versículo 23, e nele, e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Que unidade é essa? Unidade do corpo. Eu sou casado há quase 20 anos com minha esposa, vai fazer 20 anos em setembro, já estamos nos 20 anos, né? Casado há 20 anos com ela, mas nós ainda não somos perfeitos, porque não somos. Ela é diferente de mim, eu sou dela, nós nos amamos, caminhamos juntos, mas essa perfeição, essa unidade perfeita nós vamos encontrar e vamos ter em Deus e com Deus. Mas até lá eu preciso estar juntamente com você, caminhando com você, sabendo que você tem defeitos, que eu tenho defeitos, que nós vamos caminhar juntos, vamos vencer juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí ele continua: para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Jesus estava dizendo, você precisa caminhar unido, caminhando junto, estar perto um dos outros, para que as pessoas saibam que Deus ele te amou e continua amando a sua vida, caminhando com você. Você é a expressão de amor dele. Eu nele e tu em mim, uma unidade santificadora, né? A unidade do Pai e do Filho, que existe num só, e que o Filho existindo ainda também no meio da igreja, de modo na igreja, que tem mesmo meio de chegar à unidade. E essa unidade é o amor de expressão de Deus para nossas vidas. Romanos 8,17 vai falar para nós, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Também é no sacrifício de Jesus que nós temos, né, essa união, porque fomos unidos a Ele, somos herdeiros dEle, mas também esse sacrifício, essa luta que nós estamos vivendo também nos faz, né, nos conduz a continuar sendo filhos dEle. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas, muitos, né, não conseguem testemunhar desse amor. E muitas vezes eu e você temos atitude anti-corpo de Cristo. Quantas pessoas têm errado e pecado como eu e você, e que eu e você conhecemos, e que nós não temos estendido a mão para elas? Falo por mim também. Muitas vezes, irmãos, nós temos visto situações, momentos que têm nos afastado do Senhor. E aí eu lembro de uma outra ilustração, de uma outra coisa que fala de Cristo ao lado. Conta a história de um ministro, de um pregador, de um pastor muito famoso. Ele estava numa cidade, aí ele ia para uma outra cidade, tinha que pegar um trem de manhã bem cedo, e ele chamou o seu amigo para ir com ele. Ele disse, eu vou com você, eu vou. E aí, quando eles estavam indo juntos, né, o amigo chegou primeiro, e pensando que o pastor queria andar bem, foi lá e comprou a passagem, né, de primeira classe, e aí quando ele pensando que o pastor ia ficar todo feliz porque ele tinha de primeira classe, o pastor chega e disse, ei, a minha passagem que eu comprei, que eu pude comprar, ela é de terceira classe.
Se você quiser andar comigo, você vai ter que vir comigo. E aí ele deixou a primeira classe e foi andar com o pastor na segunda classe, porque para caminhar juntos, precisamos aprender também a deixar aquilo que nós achamos que é bom, para andar com aquilo que aquelas pessoas podem ter. Nem sempre, irmãos, você vai poder fazer isso. E aí está baseado em quê, pastor? Baseado em 1 João 14, que diz assim, que aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Jesus deixou a sua glória e veio aqui para a terra, para ter comigo e com você. Pobres, pecadores, miseráveis, cegos e nus. Ele veio para ter conosco, porque Ele nos amou de tal maneira que se deu para que não morresse por nós. Irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo que a última oração de Jesus, pela unidade perfeita da igreja, ela é a maior, talvez uma das maiores pregações, e pouco entendida no meio do povo de Deus. O mundo somente vai se convencer de Deus quando nós estivermos de fato em Cristo e em Cristo, mostrando que a igreja, ela é um corpo, ela não é partes. Eu estava pensando aqui se eu queria que a pandemia acabasse já. Talvez sim. Talvez fosse bom acabar já, porque voltaríamos a muitas coisas que hoje temos falta. Falta de estar na igreja, de estar vendo os irmãos, de estar abraçando, de estar perto com os irmãos. Falta disso. Na quarentena. Mas eu fico pensando, irmãos, o que mudaria nossas vidas, né, após a pandemia, após a quarentena? Será que eu vou estar mais perto de Flávio Italita? Será que eu vou estar mais perto de Cláudio Romero? Será que eu vou estar mais perto de Uri? Será que eu vou estar mais perto de Elias e Manu, de Eugênio, qualquer outras pessoas? Será que a gente vai estar mais perto? E quando eu falo mais perto, não é perto de estar junto, de estar tocando, de estar pegando, porque a gente vai demorar um bocado para isso. Mas o mais perto aqui talvez será que eu vou me importar mais com ele? Será que eu vou estar mais junto, sabendo se ele está bom ou não, se ele está bem ou não, se eu posso ou não fazer alguma coisa para ajudar? Será que eu vou me importar tanto, irmãos, para ser de fato ser unido com esse povo? E aí, queridos, portanto, uma coisa que tem que chegar ao nosso coração, nós devemos nos esforçar pela unidade da igreja. E esse esforço da igreja, esse esforço da unidade, é o esforço de poder olhar para a situação, para a condição e ver assim, peraí, o que nós podemos fazer para mudar a história, para mudar essa realidade? Efésios 4, de 1 a 6, comecei o culto nessa noite lendo isso, eu quero ler novamente. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, né, da vocação a que foram chamados. Isso é Paulo escrevendo aos Efésios. Com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos que lutar, irmãos, pela unidade da igreja, para que a igreja seja uma. E quando se fala só em uma, não é apenas uma só igreja do Nazareno, com todas, não. Pode ser várias igrejas, mas tendo o mesmo objetivo de evangelizar e pregar o evangelho a muitas pessoas. Santa Cruz tem, estatisticamente, 39 mil, quase 40 mil pessoas. Essas 40 mil pessoas, Santa Cruz não chega a 10% de evangélicos. É incrível isso, segundo o último censo. Agora, isso é culpa de quem? Não é culpa da santa, não é culpa da idolatria. A culpa são dos cristãos, somos nós, a culpa é nossa. Que nós não nos vimos da maneira correta, mas ficamos brigando por teologia, ficamos brigando por ideologia, ficamos brigando por um monte de coisa, mas nós não brigamos com aquele que é o inimigo das nossas almas. Nós não lutamos para mudar essa história.
Até quando você vai, até quando nós vamos perder isso? Não espere, irmãos, que eu chegue até você, porque talvez eu não esteja num dia bom. Chegue até alguém. Se você precisar de alguém, vá até ela, mas não fique ali amuado. Ninguém fala comigo, ó céus, ó terra, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Não. É muito fácil você ficar no seu lugar e achar que ninguém fala com você e você está apontando porque a igreja é assim. E a sua parte? Faça você a sua parte. Procure, vá junto, chegue. Se aí você chegou, você fez a sua parte e mesmo assim ninguém quer nada com você, aí não, aí você vai para outro lugar, qualquer outro lugar, mas enquanto você não fizer a sua parte, você não pode condenar que você não tem união, porque talvez você não dê também o espaço para isso chegar. Se você estiver bem, use o bem que você tem, ou como você está, né, para ajudar o outro, ajudar o próximo, Senhor. Devemos, irmãos, rogar a unidade da igreja, como está em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo com aquilo que falaram, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos ao mesmo modo de pensar, de um mesmo propósito. Essa é nosso fechamento. Você precisa estar bem, você precisa ser também, né, o motivo das nossas orações, para sermos unidos aos irmãos por meio da nossa fé em Cristo. E aí eu quero contar uma última história e a gente fecha por aqui. Se você pegar um separador de átomos e você começar a separar, né, um martelo, uma marreta, separar os átomos de uma marreta, aquela marreta ela vai se dissolver e não vai cumprir a função dela, não vai conseguir quebrar aquilo ao qual foi destinada. Ela vai cair no chão e vai se espalhar como um floco de neve. Mas se você pegar tudo aquilo de volta e fazer novamente a marreta e botar na mão de alguém, de uma pessoa forte, ele é capaz de quebrar uma pedra, quebrar um muro, aquilo que for necessário. Se você, irmãos, separar as gotas de água da maior catarata, maior cachoeira do mundo, ela não vai passar de chuva, de vapor. Mas se você unir ela e jogar em cima do vulcão mais ativo que tiver na face da terra, ele vai apagar o fogão e ainda vai sobrar água para apagar outro fogão. O que eu quero falar com isso? Que enquanto nós como igreja estivermos separados um dos outros, nós vamos estar perdendo. Mas a partir do momento em que eu me unir, que eu me juntar as minhas forças com as suas forças, estivermos juntos por um mesmo propósito, de levar vidas para Jesus, de ter uma vida de comunhão com o Senhor, de caminhar junto com o Senhor, nós vamos alcançar vidas. E quanto mais vidas serão alcançadas, mais o céu será povoado, mais glória nós daremos ao Senhor Jesus. Qual é o seu desafio? Qual é o seu objetivo de vida? Ser o que está sendo, continuar sendo quem você está sendo, ou querer mudar de vida? Ficar separado, ou se juntar a um povo que quer caminhar juntamente com você, para ser um só no Senhor? Deus tem um chamado para nossas vidas, irmãos. Tem um chamado para mim e para você. Esse chamado depende da sua aceitação. Eu quero orar com você. Nós vamos já fazer a Santa Ceia. Prepare já a sua Santa Ceia em casa. Nós vamos orar e vamos passar por esse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, Deus, pelo teu favor. Vem ser sobre nós, Deus, de maneira poderosa, que a tua mão, Deus, que a tua unção, Deus, venha ser sobre cada um de nós. Deus, aí de forma, Deus, online, mesmo nas casas, Deus, de cada um dos irmãos. Eu quero já te pedir, Senhor, que tu, Deus, ponha a tua mão sobre nossas vidas e sejamos juntos, ó Deus, unidos na tua palavra, unidos, ó Deus, na tua ideia, na ideia, Deus, de pregar o evangelho, de fazer a tua vontade, de ser corpo, Senhor, como tu tem nos chamado para ser. Então, nos abençoa, Deus, nessa noite. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém.
Eu quero que você prepare agora a sua ceia, nós vamos participar da ceia agora. Aleluia. Aqui na ceia a gente vai Thalita. Aleluia. Nós temos dois elementos, irmãos, na ceia, que são o pão e o suco de uva. Esses dois elementos, eles representam para nós o corpo e o sangue de Jesus. Nós não acreditamos que esses elementos eles vão se transformar em sangue e em carne. Nós acreditamos e entendemos que esses dois elementos são para nós símbolos que falam do que Jesus fez por nós, que Ele deu o seu corpo para ser sacrificado por nós, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, para nos fazer pessoas, né, que esperam pela sua presença e que alcançam a sua presença. E aí na sua casa, eu quero que você já pegue os seus dois elementos, o pão e o suco de uva. Nós vamos orar pelos dois elementos. Pai, eu te apresento, ó Deus, esses dois elementos, ó Deus, o pão e o suco de uva. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua mão poderosa, que a tua graça, que o derramado do teu Espírito Santo, Deus, seja sobre esses elementos, ó Deus, aqui, Senhor, presentes, e lá na casa dos meus irmãos, ó Pai, onde eles estão agora, Deus, participando, Senhor, também preparando a sua Santa Ceia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que teu Deus abençoe, que teu Deus consagre esses elementos para a glória e para a louvor e honra do teu nome santo. Nós pedimos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você vai poder agora separar, se você estiver na sua casa, você vai poder pegar o pão, dividir com quem quer que seja na sua casa, com sua família. Aproveite para pedir perdão, para se reconciliar com essa pessoa, né? E aqui nós vamos servir aqui a Santa Ceia. Enquanto nós servimos, guarde só um minutinho que a gente vai, né, voltar aqui. Que o sangue, que o corpo de Jesus te abençoe. Aleluia. Que o corpo e o sangue de Jesus te abençoe. O corpo e o sangue de Jesus te abençoe. O corpo e o sangue de Jesus te abençoe. O corpo e o sangue de Jesus te abençoe. Que o corpo e o sangue de Jesus te abençoe. Que o corpo e o sangue de Jesus te abençoe. Que o corpo e o sangue de Jesus te abençoe. O corpo e o sangue de Jesus te abençoe. Opa, troca aí. Troca. Aleluia. A palavra do Senhor Deus diz, do Senhor, 1 Coríntios 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois dessas coisas, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento agora você vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade, Deus, por esse privilégio de poder estar na Tua casa, de poder participar, Deus, desse momento, Senhor Deus, de consagração, de dedicação, Deus, de lembrança memorial, Deus, da Tua morte, do Teu sacrifício por nossas vidas.
Obrigado, meu Pai, porque Tu tens cuidado de nós em todo o tempo. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor maravilhoso, sacrificial sobre nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Traz a unidade à Tua igreja, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, ser um só corpo contigo, Pai. Essa é a minha oração também nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus eterno e maravilhoso, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as maravilhosas, preciosas e doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esse momento seja derramado sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, te dando dias de bênção, de paz e vitória, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento também, Senhor, orar, Pai, por todos aqueles, Senhor, Deus, que estão enfermos, que estão, Deus, adoecidos, ó Deus, estão passando por essa pandemia, estão nos hospitais, ó Deus, internados, ó Senhor, entubados. Deus, põe a Tua mão, Deus, ali e guarda, Senhor, suas vidas. Em especial, Deus, eu quero te pedir, Deus, por José, Senhor, aquela criança, Deus, que está ali, Senhor, internada, Deus, com sua mãe, põe a Tua mão, Deus, guarda a vida deles, ó Deus, que o Senhor, Deus, dê livramento, Deus, traga cura, restauração sobre suas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também visite, ó Deus, os que estão à frente, ó Deus, os enfermeiros, as pessoas que estão nos hospitais, o Senhor, os médicos, aqueles, Deus, que estão, Deus, no trabalho, Deus, na linha de frente, que o Senhor, Deus, proteja, que o Senhor guarde, Senhor, e que eles sejam, Deus, livres de todo mal, Deus, para que eles possam trabalhar com a humanidade, assim glorificando e exaltando o Teu nome santo. Eu te peço assim, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, e até terça-feira, no culto de ensino. Deus abençoe.